Eu tenho um pequeno probleminha de memória, viu? De vez em quando eu não boto para gravar. Vocês, por favor, quando vocês verem que eu não botei para gravar, vocês me lembram. Professor, bote para gravar, porque senão eu esqueço mesmo, é mania. Bom, falar um pouco sobre a parte de elemento de máquina, né? Para a gente começar a entender a parte de elemento, antes da gente entender engrenagem, todos os elementos que fazem parte, e lubrificação vai ficar lá para o final. Lubrificação é a parte mais simples, mas vou deixar lá para o final. Mas antes da gente entender essa parte, a gente tem que entender as partes físicas. De onde é que a gente tira os cálculos? Como é que a gente calcula velocidade angular? Por exemplo, quando a gente está trabalhando num torno e você quer avaliar, tem um torno, aí você botou a peça no torno e você vai tornear aquela peça. Você vai usinar aquela peça. O torno é um equipamento simples, porém complexo. Qual é a velocidade que você vai colocar? Vai botar no máximo? Vai botar ele bem devagarzinho? Então, a gente tem que entender que existem tabelas, os materiais eles foram tabelados, mas existe uma relação simples de você avaliar a velocidade com que aquele cara, aquele corpo, ele vai girar. Né? É uma relação muito próxima da velocidade linear. Quando a gente se desloca para frente, a gente está provocando um movimento linear. Quando a gente põe um torno para girar, a gente tem um movimento angular, porque ele está girando em torno de um eixo. Abre-se um eixo central e ele vai girar no entorno desse eixo. O pneu do carro, o motor do carro, né? Quando você está ali com o carro em ponto morto, você dá a partida, o conta-giros, olha o nome, conta-giros, ele vai ali, casa do 1000, né? Vai no 1, na verdade, depois aí tem um vezes 1000, né? Então você entende aquele 1 como 1000. Ele vai a 1000 RPM, ele está fazendo 1000 rotações por minuto, né? Então a gente tem ali 1000 voltas que ele vai dar dentro de um intervalo de tempo. E aí eu já posso pular para a tela de cá e rabiscar. Bom, olhando aqui, ó, vou seguir o livro Ipsilitz, viu? O livro aqui vai ser o nosso melhor aliado. Deixa eu só ajeitar essa tela aqui, para poder ter uma boa visão de vocês. Então, velocidade angular. Vamos imaginar um ponto P. Ponto P1 indo até o ponto P2. Quando a gente olha uma circunferência desse jeito, a gente nota um eixo e a gente nota que para ele fazer este movimento, ele deslocou este tanto de graus, ângulo. Então, a gente tem aqui uma variação de ângulo. Ele saiu do ângulo 0, passou pelo ângulo de 90 graus e ultrapassou chegando a esse ângulo aqui que ninguém conhece. Por isso que a gente chama de delta. Quando a gente está falando de linear, velocidade, dá para escrever assim? O que é a velocidade? É a variação da distância sobre a variação do tempo. E a velocidade? Você vai percorrer uma distância dentro de um determinado tempo. Aí a gente tem a velocidade. É por isso que a velocidade ela é dada em metros por segundo. Tá? Porque nós temos metros. Você pega a distância final menos a distância inicial, o tempo de chegada, ou seja, o tempo final, menos o tempo que você começou a contar. Você vai ter um ΔX, um ΔY, e aí você tem a velocidade linear. No nosso caso aqui, a velocidade angular ela vai ser dada em ângulo por tempo. O ângulo geralmente é dado em radiano e não em graus. E aí a gente vai ter que fazer aquela continha de trocar radiano para graus. Na calculadora,
Geralmente, as calculadoras, elas vêm com os ângulos em radiano. E a gente comumente troca para graus, porque é mais fácil para a gente entender graus do que radiano. A gente entende por radiano o seguinte: uma volta completa é 2π radiano. Meia volta é 1 radiano. É 1 π radiano. Radiano por quê? Porque ele está percorrendo uma distância se baseando num raio. Ele pegou aqui um ponto central, existe uma distância entre o ponto central e esse ponto aqui, e ele vai percorrer essa distância. Como essa distância daqui para cá não vai mudar, tanto faz ela estar aqui como aqui em cima, essa distância não muda, então a gente tem aqui um raio. E como ele vai percorrer esse tipo de circunferência, a gente tem aí o chamado radiano. Conceito simples aí, inicial. ΔT, segundo o ângulo em radiano, até aí a gente já entendeu. Período. Período é o tempo necessário que a gente vai ter para poder dar essa volta. Se a gente parar para prestar atenção, esse período, olha para essa equação aqui, ó. Esse período e esse tempo é a mesma coisa. Vou riscar aqui, cadê o livre? Este período e esse tempo, azul. Esse período e esse tempo é a mesma coisa, né? O que é que ele fez aqui para a gente encontrar a questão do período e do tempo aqui, né? Ele só inverteu aquela equação, né? A gente tinha lá velocidade, ela é a variação do ângulo sobre a variação do tempo. Eu vou pegar esse tempo e vou jogar para cima e vou pegar esta velocidade e botar para baixo. Então pronto, ó, joguei a velocidade angular para baixo, joguei o tempo para cima. Só que eu quero avaliar isso. Quem é esse ângulo? Quem é esse delta ângulo? É a volta completa. A volta completa a gente chama de 2π. Então, eu vou substituir esse cara por 2π. Beleza? E vamos substituir o nosso ΔT por T, porque vai ser um período fechado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Graças a Deus. Graças a Deus. Beleza? Então, Beleza. vamos lá. Até aqui eu espero que esteja tranquilo, né? O π, o período sempre dado em segundo, a velocidade vai vir lá de cima, radiano por segundo, e o nosso π é o famoso 3,14, tá? É um número 3,14, 15, 16, 18, 21, 22. Ele não tem fim. Mas a gente geralmente trunca ele por aqui. Se botar só 3,14, para mim já está de boa. Tá? Ninguém vai brigar por causa disso. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que aqui é 0. Aqui vai ser π sobre 2, radiano. Aqui é π radiano. Geralmente a gente só fala π, né? Ou radiano, mas é π radiano. Aqui é 3 meios de π radiano. E a volta completa, 2π. Ou seja, π é igual a 180 graus. Eu juro que se eu tiver dinheiro, eu compro uma mesa digitalizadora. Logo, 2π vai ser 360 graus. Beleza? Conceitos bem simples, bem básicos. Frequência. A frequência, geralmente, a gente conhece a frequência em hertz, né? Como a gente tem aqui, ó. Notaram que todas essas equações estão vindo dessa daqui? Basicamente, ó, essa equação aqui e essa equação é a mesma coisa. Eu só fiz pegar o ΔT que está aqui embaixo e joguei para cima. E peguei esse ΔT e chamei de um T maiúsculo, representando o tempo que ele vai dar uma volta completa. Aí,
Entenderam? A sacada é a mesma equação, só fizemos trocar os termos de lugar e batizar ele. Mas é a mesma equação. Aí, quando a gente vem falar de frequência, é o inverso do período. E se o período é 2π sobre a velocidade angular e a frequência é o inverso do período, quando a gente inverte, vai dar esta aí, velocidade angular dividido por 2π. A frequência, a gente conhece ela por Hertz, tá? É uma unidade. Período em segundo, radiano, e o π é um adimensional, ele não tem dimensão. É uma constante universal ou uma constante adimensional. Ela não possui dimensão. A gente entende essa parte de frequência um pouquinho mais lá na elétrica. Quando a gente está estudando onda senoidal, né, você tem uma onda senoidal e geralmente você vai avaliar o Hertz, né, a frequência, ou seja, quanto tempo ela demora para poder fazer o ciclo completo. Você tem uma crista e um vale, e a outra crista. Quanto tempo ela demora para poder sair de uma crista, descer para um vale e voltar para uma crista? Ou seja, fazer um ciclo completo, né? E aí a gente vai chamar isso de frequência. A gente aqui, por exemplo, trabalha com frequências entre 50 e 60 Hz, que é a frequência que a gente usa aqui no Brasil. Os equipamentos, principalmente, trabalham com essa frequência, né? Se você alterar demais a frequência, alguns equipamentos não funcionam. Já tinha falado um pouco, né, sobre o radiano, acabei falando lá em cima sobre o radiano, e o radiano é basicamente a medida do raio, né, baseado em um raio, e o ângulo que ele está formando ali. Rotação é o número de ciclos de um ponto, que um ponto passa, quantas vezes ele vai passar dentro de um período de frequência, né? Dentro de um período de tempo, já que frequência tem a ver com tempo, né? O inverso do tempo. Na verdade, a quantidade de vezes que ele passa no inverso do tempo, né? Não é nem do tempo. Se fosse o tempo, era o período normal. Como é 1 sobre o período, é o inverso do período do tempo. A equaçãozinha bem simples, ó. Frequência é dado por W sobre 2π, é só substituir e a gente tem aqui, ó, número de rotação. Vai ser 30 vezes a velocidade dividido pelo π. Notem que todas as equações elas estão vindo de um conceito geral, de um conceito primeiro. Está perguntando alguma coisa, Jair? Não, senhor. Desculpa. Tranquilo. Velocidade periférica ou velocidade tangencial é a velocidade que a gente vai calcular na ponta, tá? E a velocidade, note que a velocidade ela é constante, por isso que ela é tangencial, ela sai na tangente. Nós temos a velocidade angular e a velocidade tangencial. Quando a gente está estudando física, que a gente vai estudar aquela parte de um carro, tem aquelas perguntas de física, né? Você tem um carro andando a 60 km por hora e aí ele faz uma curva brusca. Quando um carro faz uma curva muito brusca, ele tem uma tendência de sair pela tangente. A força é tão grande, a velocidade quer tanto que ele ande em linha reta, que ele desenvolva um movimento linear, que ele sai pela tangente. É por isso que quando você está numa estrada e existe uma curva muito acentuada, não sei se vocês já prestaram atenção, o pessoal de engenharia de tráfego é que entende bastante disso. Quando vocês estão entrando numa pista... Professor, só lhe interrompendo. Fala, Marcelo. É conhecido como força centrífuga, é aquela que é jogada para fora, só que não é centrífuga, né? É centrípeta. Centrípeta, né? A física não entende muito o centrífuga. Esse negócio de centrífuga é uma
O pessoal inventou aquela máquina centrífuga, porque eles Pois é. o nome de centrípeta feio, mas centrífuga não existe. Não fisicamente. É centrípeta. Centrípeta. Isso. Entendeu? É a mesma coisa. Só que no caso aí é uma força. Né? Aqui a gente está falando de velocidade. Porque quando você tem um corpo em deslocamento, ele tem uma força indo para frente. Essa força que empurra ele para frente, no caso da força de um carro, por exemplo, é o motor. O motor está dando a força para ele ir para frente. O resultado da força é a velocidade. Mas o teu raciocínio foi correto. Aí, voltando aqui. Então, a nossa velocidade, ó, levando em consideração aqui, ó, a nossa velocidade ela é inversamente proporcional ao ângulo, à velocidade angular. E esses dois caras vão ser igual ao raio, porque um está cruzando com o outro. Vocês vão lembrar disso aqui lá na física, quando a gente olha para vetores. A única diferença aqui, ó, é que vetor, o que o vetor tem de interessante? Ele tem tamanho, direção, sentido conhecido. Você precisa ter direção e sentido. E tamanho, né? Magnitude dele. No nosso caso aqui, ó, esse V3, o sentido dele é para cima. O nosso V4, o sentido dele é lateral. Mas eles não deixam de ser vetores de mesmo tamanho. Mesmo tamanho e módulo. Você colocar ele em módulo significa que, mesmo que ele seja negativo, ou seja, mesmo que ele esteja apontando para o lado oposto, em módulo, em números absolutos, ele tem o mesmo valor. Vamos supor que aqui é 30. Aqui é 30. Aqui é 30, aqui é 30. Não importa se é 30 norte, 30 sul, 30 leste, 30 oeste. Não existe menos 30, porque senão as forças iriam se anular. Se eu boto mais 30 para cima e menos 30 para baixo, as forças se anulam. Aí a gente coloca elas em módulo. É para ficar todo mundo positivo aí. E a equação está aqui. Então, vocês estão vendo que é bem simplesinho, tá? Não tem muito que chorar, não. A gente vai fazer meia dúzia de conta aqui. Tem os exercícios aqui que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Exercíciozinho aqui de rotação, ó. Na verdade, tem uns aqui que já estão até respondidos. Entrou um e saiu, ou eu estou ficando doido? Podia jurar que tinha entrado uma pessoa na sala. Bom, vamos lá. Vamos resolver isso daqui. Vamos acompanhar aqui a resolução. A roda da figura aqui do lado possui um diâmetro de 300 milímetros. Gira com velocidade angular de 10 pi radiano por segundo. Então, a gente já sabe a velocidade angular, né? 10 pi. Ele pede para a gente calcular o período, a frequência, a rotação e a velocidade periférica. Aí a gente vai lembrar de cada uma daquelas equações, né? Na nossa primeira equação, o período é 2π sobre a velocidade. Como ele está dizendo que a velocidade é 10π, então a gente vai colocar 10π aqui embaixo. E o π, a gente cancela com π, como são duas constantes, vai embora. No caso aqui vai ficar uma fração, né? 2 por 10. Vai ficar 0,2. Quem foi que sobrou aqui nessa história? Deixa eu escrever aqui. Bruno voltou. Aqui em cima a gente só tinha o quê? Pi radiano. Pi foi embora. Sobrou uma constante. Embaixo sobrou para a gente radiano por segundo. Em cima nós tínhamos o quê? Apenas radiano. Não é isso? Nós temos em cima, ó, 2π, o quê? 2π radiano. Embaixo, a gente tem 10π radiano por segundo. Quando eu eliminei o radiano com radiano, vai ficar 1 sobre segundo. 1 sobre o segundo, a gente pode colocar esse segundo para cima.
portanto, vai ficar 0,2 de segundos. O período que esse cara, com uma velocidade de 10 pi radiano por segundo, o tempo que ele vai gastar para dar uma volta completa, esta roda com 300 milímetros rodando a esta velocidade, ela vai gastar uma fração de segundo, 0,2 de segundo. Ela vai gastar uma fração de tempo, uma fração do segundo, para fazer uma revolução completa. Frequência. A frequência a gente sabe que é o quê? O inverso do nosso período. Então, a gente vai colocar ali o inverso do nosso período, que é segundo. Quando a gente fizer o inverso desse valor na calculadora, a gente vai encontrar 5 Hz. Lembrar sempre desse Hz. Aí a gente já vai usar os múltiplos, né? Megahertz, gigahertz, né? Para a gente entender a questão de frequências, né? A frequência oscilatória da luz, ondas de rádio, ondas de micro-ondas, né? Micro-ondas, por que o micro-ondas consegue aquecer a água? Porque ele libera energia em uma frequência muito alta, ou seja, ele libera uma grande quantidade de energia. O número de rotação, 60 vezes a frequência. Olha que é uma sequência, né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, a gente vai ter 60 vezes 5. Essa equação aqui veio dessa daqui, essa veio dessa daqui, e assim por diante. E aí a gente vai ter aqui, ó, 300 rotações por minuto. Porque esse cara aqui, ó, é segundo. O que é a nossa frequência de Hertz? É quantas vezes ele dá uma evolução. Tá? Se a gente está trabalhando aqui com 60 segundos ou 1 minuto, né? Então a gente consegue aqui 300 revoluções por minuto. Essa é a conta. E a velocidade periférica é só a gente pegar aqui a nossa velocidade e multiplicar pelo raio. Como a gente disse que o diâmetro é 300, o raio é metade, raio 150. Joga esse raio aqui, multiplica pela velocidade que a gente já tem ela aqui, e aí a gente vai ter a nossa velocidade periférica. Vem aqui, ó. Deixa eu puxar esse carinha mais para cima um pouquinho. E aí a gente vai ter aqui a nossa velocidade periférica. 10 pi radiano vezes 0,15 metro. E aí a gente pode pegar esse 1,5. Lembra do 3,14? Aí não pega, precisa que ele pegasse, porque não é texto, é imagem. 3,14 vezes esse 1,5, a gente elimina esse pi daqui. E aí o pi radiano vira 3,14, vai dar 4,71 metros por segundo. Então a gente sabe qual é a velocidade que a ponta dessa roda vai estar exercendo. Quando a gente está pedalando uma bicicleta, a gente não leva em consideração a velocidade que ela atinge baseado no centro. A gente leva em consideração a velocidade baseada no ponto mais extremo da roda. É por isso que quando você troca as marchas de uma bicicleta, se você estiver usando aquela engrenagemzinha pequenininha, você vai se matar de pedalar, que parece que a bicicleta não sai do lugar. Mas quando você joga para aquela engrenagem um pouco maior não, aquela engrenagem bem maior, você dá meia pedalada e já está chegando em casa. Ou seja, a gente tem aí essa relação direta. Né? Mais uma questãozinha aqui, né? O motor elétrico da figura possui as seguintes características. Uma rotação de 1.740 rotações por minuto.
Determine a velocidade angular, o período e a frequência. Velocidade angular, aqui ele deu a resposta direta, né? Mas vamos ver aqui. Qual é a equação para a velocidade angular? A gente pode usar essa daqui, né? Deixa eu ver. Ele me dá 1740 RPM. Eu posso usar essa daqui para poder localizar, por exemplo, a frequência. Da frequência, eu posso voltar para achar o período e substituir ali na outra equação. Vamos ver aqui se dá certo. 1740. Eu vou usar aqui em cima, que é para eu poder escrever. Bom, eu sei que o N é 1740, não é isso? RPM, rotações por minuto. Se eu olhar para essa equação aqui, eu quero descobrir qual é a frequência. Olhando para esta equação aqui de cima. Quero descobrir qual é a frequência. O que eu tenho que fazer? Vou dividir esse cara por 60. Vou usar a calculadora, tá, gente? 1740 dividido por 60 vai dar 29. Então, a minha frequência ela é igual a 29. 29 o quê? Hertz. Já achamos a nossa frequência. 29 Hz. O que é o período? É o inverso da frequência. O que é a frequência? É o inverso do período. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou inverter ele. Mesma coisa de eu colocar ele aqui embaixo, né? 5 Hz seria... Eu vou escrever do jeito que está ali para ficar legal. Vou colocar aqui, ó. 1 sobre 29. Subentende um traço bem aqui no meio, do jeito que está escrito aqui, certo? Para a gente poder entender isso aqui. 1 sobre 29. Vamos ver quanto é que dá isso na calculadora. 1 sobre 29. Acho que eu fiz errado. Sobre 29. Sobre 5,02. 1 sobre 0,2 dá 5. Porque tem o 2π ali, que vai transformar ele em 10. Então, aqui vai dar 29 com 29, vai dar 58. Vai dar 58 aqui. Período. Deixa eu apagar essa parte aqui. Essa é a rotação. 1 sobre 29. Esse aqui. Essa é a frequência em Hertz, que a gente descobriu vindo dessa equação aqui. E aí a gente vai inverter ela jogando ela para cá. Jogando ela para cá, vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó. É que eu estou tentando fazer esse cara ficar assim, ó. Vai ficar mais ou menos parecido com esse. Está acusando aqui aqueles 10 minutos, viu? Assim que ele encerrar aqui, a gente recomeça outro bloco. O que eu estava, hein? Então, pronto. 1 sobre 29. Isso aqui vai dar... Aqui embaixo é... Até que eu coloquei, hein? 1 sobre 29. Professor, o período aí não era para ser só 1 sobre 29, não?
O período é 1 sobre 29, que é a parte de baixo. Ah, tá. É a parte de... É porque eu estou escrevendo... É porque é ruim escrever sem o editor. Aqui, ó. Aqui, ó. E esse 1 é a parte de cima, ó. A parte de baixo está aqui, ó. Eu peguei o 29 e inverti ele. Tá? Aí eu vou ter esse 1 sobre 29, invertendo esse cara, vai dar um número bem pequenininho, vai dar 3,44, 10 a menos 2. Aí a gente vai acrescentar a este número o π. Ou eu deixo ele nesse formato aqui, ó, para jogar para cá, ficaria até mais fácil de trabalhar, ou eu deixo esse 3,44, né, 10 a menos 2. Eu vou deixar com esse cara de 1,29, que aí fica mais fácil, né? Vai ficar assim, ó, o período é igual a 1 sobre 29. Aí eu vou acrescentar π embaixo e o π em cima. Vou dobrar, porque eu preciso que esse cara seja 2, né? Vou dobrar em cima e vou dobrar embaixo. Então, aqui vai ser π, 2π, e aqui a gente vai ter 29 vezes 2, 58, né? 58π. Quem é esse 58π? Velocidade angular, tá? É só voltar a equação para trás. Vamos confirmar se é isso mesmo. radiano, 58π radiano por segundo, tá? Período, acabamos de fazer, né? 1 sobre 29 ou 3,44, 10 a menos 2. A minha calculadora só não coloca assim, né? Coloca assim, 10 a menos 2. Mas aqui ele colocou a mesma coisa, tá? 0, 0. E a frequência Hertz, que era o que a gente já tinha escrito lá, né? Que a gente descobriu isso aqui olhando para esta equação aqui de cima. Não tem mistério aqui. Ou só tem dois caminhos. Ou você faz a ponta para frente, ou você faz a ponta voltando. Essa do ciclista aqui, ó. Eu falei no ciclista aqui sem querer, né? Um ciclista da figura com uma bicicleta de aro 26, que tem um diâmetro de 660 milímetros, viajando viajando com um movimento que faz com que as rodas girem a 240 RPM. Qual a velocidade do ciclista em quilômetros por hora? Aqui ele já deu a resposta direta, né? Deu 30 quilômetros por hora. Vamos fazer essa conta? Qual seria a equação que a gente teria que usar? Essa daqui, ó. Então, nós vamos ter que trabalhar com essa informação aqui, ó. Nós temos o nosso diâmetro, né? Qual é o diâmetro? 660. Qual é a rotação? 240. Ele quer rotação? Não, ele pede velocidade angular. Então, a gente vai ter que refazer esse processo todo para trás para achar a velocidade angular, substituir nessa equação e dizer qual é a velocidade. Vai dar um número grande, por isso que aqui ele colocou em quilômetros por hora, porque lá vai dar um número, vai dar 30 mil aproximadamente. Precisam fazer essa conta ou vocês... Deu para entender? Para nós. Hã? Responde aí, pessoal. Responde aí, pessoal. Deixa para a gente fazer. Pois pronto, façam aí. Vamos falar um pouquinho sobre transmissão. Transmissão de correias. Basicamente, todos esses sistemas, eles levam em consideração três coisas: a velocidade angular, a frequência e a rotação, o RPM. Por isso que a gente tem essa relação de coroa e... Qual é o nome da outra? Coroa e... Peão. Pinhão. Obrigado. Pinhão. Estava esquecendo o nome. Essa relação direta entre coroa e pinhão. Tá?
Porque quando a gente quer transmitir movimento de um local para o outro, a gente precisa fazer essa relação. Principalmente motores, por exemplo, bicicleta é o mais comum, a gente está vendo um exemplo muito parecido com bicicleta, mas o motor também é um grande exemplo, em que você tem o sistema principal do motor executando ali uma grande rotação. Essa grande rotação, essa grande quantidade de energia que está explodindo lá nos pistões, ela vai se transformar em um grande movimento. Esse grande movimento vai ser jogado para bomba de combustível, bomba de óleo, desculpa, bomba de óleo não, idiota, bomba de água, a bomba d'água para refrigerar o sistema, e o alternador. É tanto que assim que você dá a partida no carro, ele está roubando energia, o motor de partida, ele rouba energia da bateria. Segundos depois que o motor entra em funcionamento, a bateria corta aquela força, o motor de partida é recolhido e o alternador é quem começa a sustentar toda a parte elétrica do carro. Então, a gente tem que ter essa noção de transmissão de força, principalmente por correia ou corrente, né? Tem o mesmo princípio. Dentro dessa ideia aqui, a gente vai ter velocidade, frequência, rotação e diâmetro. Do outro lado também. Nós temos aqui a parte motora e a parte movida e o contrário. Se a gente tem a parte motora sendo a menor engrenagem ou a maior engrenagem. E aí a gente tem esta relação de transmissão. A relação direta de transmissão, ela vai ser dada entre... É uma relação direta, né? Você tem ali um diâmetro, tem a ver com outro diâmetro, uma frequência influencia a outra frequência, a velocidade angular influencia a outra velocidade angular. Não quer dizer que eles vão ser números iguais, tá? Exemplo, esse cara aqui tem um diâmetro 10 e esse cara aqui tem um diâmetro 5. Então, a relação entre eles é de 10 para 5. 10 para 5, se a gente for simplificar, seria uma relação de 1 para 2, fazendo aí uma simplificação. 1 para 2, 2 para 1, vai depender de quem é que está em cima na equação, tá? Mas essa relação, ela vai ser respeitada em todas as equações, o que torna isso muito mais fácil, né? Um exemplozinho aqui, ó. A transmissão por correia, né, representado na figura, é composta por duas polias com os seguintes diâmetros. A motora, que é essa daqui, ó, ela tem 100 e a movida tem um diâmetro de 180. A polia motora, ela atua com a velocidade angular de 39 pi radiano por segundo. Qual é a velocidade motora do outro lado? Né? Qual é a velocidade angular? No caso aqui, ele quer que a gente calcule período da 1, frequência da 1, rotação da 1, velocidade da 2, frequência da 2, período da 2, rotação da 2, velocidade periférica e a relação de transmissão. De forma direta. Período, 2π sobre a velocidade angular. Velocidade angular foi dada? Foi. Calcula direto. 2 sobre 39 vai dar isso aqui. 5 vezes 10 a menos 2 por segundo, né? Segundo. Frequência é inverter esse cara aqui, ó. Se a gente inverter esse cara, a gente tem a frequência. 39 sobre 2, né?